Reportagem especial nossa que cita o deputado, mas agora trazer esse destaque, gente, de que Pedro Paulo procurou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, pré-candidato à reeleição, ali com grandes chances de vitória, e pediu que não fosse mais considerado como possível candidato a vice para as eleições desse ano. Essa decisão do então favorito para ocupar a chapa de Paes se deve à suposta existência de um vídeo íntimo dele que poderia ser explorado durante a campanha eleitoral. Essa informação foi divulgada pelo portal Agenda do Poder e confirmada pela reportagem do Estadão, trazida aqui também no UOL, trazendo detalhes então de que nesse encontro Pedro Paulo informou ao prefeito que não poderá participar do processo eleitoral porque o suposto vídeo poderia vir à tona e ser explorado pelos adversários. O prefeito Eduardo Paes confirma o teor do encontro com Pedro Paulo, foi procurado pela reportagem, disse que não tem nenhuma decisão tomada e que só vai se manifestar sobre o vice no momento oportuno. Esse aí, então, um revés curioso, importante da campanha de Paes, né, Sakamoto? Como que a gente pode analisar aí? Olha, tá circulando, né? Outros colegas de imprensa estão colocando que haveria nas mãos de adversários políticos do deputado a informações, né, de caráter pessoal, privado, vídeos, né, dossiês assim que poderiam colocar a candidatura do Eduardo Paes, e caso o Pedro Paulo ficasse como vice, em uma situação constrangedora, né? E para evitar isso, ele acabou abrindo mão, né, dessa situação. É interessante porque se for fazer um paralelo, né, em São Paulo, Milton Leite era bastante cotado, né? Dá para ser vice também de Ricardo Nunes, né? Aí veio, é claro, toda a pressão bolsonarista pelo vice, mas também toda a questão da investigação sobre a Transwolf, as empresas de ônibus e tudo isso mais, né, da possível relação de Milton Leite com elas, que também ajudaram a torpedear a eleição. A diferença é, claro, que Ricardo Nunes ele está empatado com Guilherme Boulos, pelo menos no primeiro turno. Enquanto isso, a candidatura de Eduardo Paes, segundo o último Datafolha, tem 53% de intenções de voto, seguido pelo Tarcísio Mota do PSOL com 9%, empatado tecnicamente com o Alexandre Ramagem, né, o candidato do bolsonarismo, deputado do PL, ex-diretor-geral da ABIN, inclusive envolvido em todas essas denúncias de arapongagem e espionagem ilegal, em terceiro com 7% dos votos, né? Então, há uma tentativa, né, é claro, de outras candidaturas, de tentar torpedear a candidatura Paz para evitar uma vitória no primeiro turno, né? E aí o Pedro Paulo acabou sendo rifado, né? Vai acabar entrando outra pessoa para evitar, não, o desgaste da candidatura Paz, né? A questão é saber se há, é claro, esse dado e se há essa informação, né? Que ela deveria também vir a público para o eleitorado também ter tomado a sua decisão de acordo com os elementos relacionados a caráter, relacionado à vida pública, a mesma coisa que a gente falou com relação ao Coronel Melo, também, o Coronel Ricardo, que também serve por Pedro Paulo. A questão só no final das contas é que a gente está vendo que esta campanha, né, os vices que nunca foram muito, o pessoal nunca deu tanta importância para vice no processo, os vices agora têm até um protagonismo, estão tendo um protagonismo tão grande quanto os candidatos principais. Ah, com certeza, vira uma disputa paralela ali, né, Sakamoto? E você, Josias, como é que vê essa notícia? Se possível, recuo, então, se Paes acolher esse pedido de não ser considerado? É o, a vida pessoal não deveria, em tese, influir no posicionamento político, porque, diferentemente do que ocorre em outros países, nos Estados Unidos, sobretudo, a vida pessoal dos candidatos, seu comportamento. Perdeu a conexão com o Josias. A ver também se a gente já perdeu. Acho que o Sakamoto ainda consegue estar com a gente. Aproveito para explorar um Ok. pouquinho mais com ele, Saka. Estava perguntando para o Josias justamente como que fica então o cenário se o país atender esse pedido do deputado. Quem que seria cotado? Como é que ficaria esse cenário no Rio de Janeiro, tendo em vista aí que a vitória do país já é bem prevista pelas pesquisas? Aliás, eu achava, quando o Josias congelou, eu achava que era eu que tinha congelado, né? Eu falei assim, puxa, de novo, né?
Então, olha, a questão é a seguinte, a questão é que a gente tem pouco tempo, né? Como as campanhas têm o quê? Mais 2 semanas para poder definir isso. Definir quem vão ser os vices, definir quem vão ser as pessoas e tá pegando fogo. No caso do Paes, você tem muita gente, na verdade, tem partidos, né, que estão na base do governo municipal que querem essa, isso, que querem a vaga de vice, né? Da mesma forma, porque óbvio, tem muita gente que acha que o Paes pode vir a disputar um governo estadual em 2026, ou pode sair mais cedo para disputar um Senado em 2026 também, né? Ou, sei lá, qualquer coisa, né, que aconteça. E também, ou a própria possibilidade de se construir como um sucessor viável do prefeito, que tem uma administração muito bem avaliada, né? Agora, o PT também está esperando, na verdade, nisso. O PT adoraria, né, indicar a vice do Pedro Paulo e está também lá tentando comer pelas beiradas, né, olhando para isso e torcendo para que sobre alguma coisa para ele. Acho que o Josias voltou, então eu encerro aqui minha participação. A gente estava falando justamente ali sobre esse posto ali muito disputado no momento, até tendo em vista que as chances de Eduardo Paes levar essa é grande, né, Josias? Pode concluir seu comentário, por favor. O Eduardo Paes está, segundo o Datafolha, divulgado aí no início do mês, ele está com 53% das intenções de voto, né? Praticamente mantido esse cenário, é um virtual prefeito reeleito na cidade do Rio de Janeiro. E como ele tem pretensões de virar governador, o vice do Eduardo Paes, ele como que recebe um passaporte para se tornar prefeito da cidade do Rio de Janeiro, uma vitrine do país, com 2 anos de mandato. Depois de 2 anos de mandato, esse vice a ser eleito com o Eduardo Paes, se for mantido esse favoritismo estrondoso do Paes, o vice ganha esse passaporte, vira prefeito dali a 2 anos e vai governar a cidade por 2 anos, né? O curioso é que esse Pedro Paulo, deputado, ele é reincidente nessa excursão dele pela turbulenta vida pessoal, né? Lá em 2016, quando ele concorreu também à eleição municipal, lá atrás, 2016, já tinha um caso desse, de um caso pessoal, aí mais grave, aqui ninguém sabe, porque a fita disse que tem um vídeo que revelaria um escândalo pessoal e que o torna um vice tóxico. Lá atrás, o que havia, e que também prejudicou a campanha dele, foi um boletim de ocorrência. Esse sim merece publicidade, é o que ocorre agora, mal comparando com o candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes. Havia lá em 2016 um boletim de ocorrência registrado pela ex-mulher do Pedro Paulo, chamava-se Alexandra Marcondes, e ela relatava nesse boletim de ocorrência agressões que tinha sofrido do deputado, do ex-marido, né? Então, esse tipo de informação, a meu juízo, é muito relevante para a formação de opinião do eleitor, né? Um personagem que percorre a vida pública com esse histórico de agressor de mulher, parte do eleitorado, sobretudo o eleitorado feminino, e dos homens que têm 2 neurônios, talvez não prefiram votar em outra alternativa, em outro candidato. Agora, esse vídeo que está aí circulando, depois esse caso subiu para o Supremo, né, porque o caso da agressão denunciado pela ex-mulher foi ao Supremo, que o Pedro Paulo, como deputado, dispõe do foro especial por prerrogativa da função de deputado, né? E o Supremo achou que seria o caso de arquivar o processo por ausência de comprovação das agressões reportadas pela ex-mulher do Pedro Paulo. Agora volta o deputado a percorrer esse submundo de uma vida pessoal turbulenta. E não deve ser negligenciável o vídeo, porque senão ele não estaria abrindo mão desse passaporte carimbado para o posto de prefeito do Rio de Janeiro, uma vez que o Eduardo Paes não esconde de ninguém o seu desejo de disputar o governo do Rio de Janeiro. Agora, seria bom se esse vídeo, já que estão chantageando o deputado, talvez fosse mais conveniente que o vídeo viesse à luz rapidamente, porque há gente que já viu o vídeo. Entre as pessoas que apalparam o vídeo está o Alexandre Ramagem, que é um personagem aí do submundo da arapongagem, foi chefe da ABIN
do Bolsonaro. Então, o Eduardo Paes e o próprio deputado, o Pedro Paulo, talvez devessem colocar esse episódio às claras, porque o dano já está feito, né? Então, uma redução de danos agora seria eliminar o fator chantagem. E a chantagem, o balão da chantagem só é esvaziado depois que o fato vem à luz, né? Então, se o deputado não tem condições de ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, é bom mesmo que ele abra mão. E vai se inaugurar agora uma disputa por essa vaga que traz esse passaporte carimbado. O PT gostaria muito de obter, mas é improvável que o Eduardo Paes abra espaço para alguém que não seja do seu próprio partido. O PSD do Gilberto Kassab está de olho no que está acontecendo no Rio de Janeiro. E como dirigente do PSD, não abre mão de acomodar no lugar do Eduardo Paes, se ele vier a sair da prefeitura para disputar outro cargo lá na frente, em 2026, o Kassab quer que o herdeiro do cargo seja do próprio partido e não entregar de mão beijada uma poltrona de prefeito do Rio de Janeiro ao PT. Antes da gente